Foi! Está começando mais um P3 Podcast. O seu podcast da sua família, do seu pai, da sua tia. O podcast que você acompanha lavando a louça, comendo o seu almoço e também durante os lanchinhos da madrugada, porque eu sei que você assalta a geladeira. É esse o seu P3 Podcast e pro nosso Robert é o de bem com a vida. Tá começando, hein? Tá começando o P3 Podcast. E a gente tá aqui nesse podcast muito legal. Não sei se vocês estão percebendo uma diferença, né? Mas depois a gente explica. Não é tanto assim, não. Brincadeira. Mas a gente tá aqui com o nosso P3 Podcast. Hoje, apresentando, está eu e o Robert. E de cosplay do Thiago. O Thiago tá de cosplay. Não tem o Thiago, mas tem a esposa dele, tem gente. Esposa dele. Uma só carne. Ele tá aqui em espírito. Não acredito que ele tá fazendo. Olha, não se aguentou de ficar lá de fora. Cara. Ele é a produção hoje do podcast. Mas hoje a gente tá aqui com a Nessa Tarde. Mas antes dela apresentar, o Robert vai se apresentar. Porque ele é praticamente convidado, né? Exatamente, eu pareço aqui tão pouco que pra mim é convidado todas as vezes, entendeu? Mas eu sou o Robert Clayton. Fala perto assim, não, senão fica... Ah, perdão. Não, é porque o microfone é baixo. Mas eu sou o Robert, o vulgo jovenzinho da igreja, do Ministério de Louvor, que ajuda na obra, ajuda no louvor, ajuda naquilo, ajuda na peça. E é isso aí, eu tô aí mais um dia, mas vamos apresentar a nossa visitante, Taila Fernanda. Caraca. Cadê as palmas? Tá na edição. Tá na edição. Bota depois. Brincadeira essa parte. E aí, galera, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, tá? Boa madrugada, dependendo de como vocês estiverem assistindo aí, comendo seu lanche na madrugada, como eu faço muitas vezes. Uhum. Meu nome é Taila Fernanda e é um prazer estar aqui. Primeira mulher, pô. É a primeira mulher, né? Pioneira! Caraca, primeira mulher pioneira. como visitante. Outras palmas pra ela na edição. Uhul! Ai, gente. E a gente tá nesse segundo podcast da série com os nossos jovens, com os nossos joviais, com os nossos mancebos. Não é isso? E hoje, no primeiro podcast, que foi muito tempo atrás, a gente falou sobre como é ser um jovem cristão no mundo. Foi um assunto muito legal. E hoje, entrevistando nossa amiga Taila. Pra quem não sabe, ela não se apresentou direito. A Taila é escritora, gente. Ela é autora de 2 livros, né? 3? Caraca! Que isso? Ela escreveu mais livros do que muita gente na Bíblia. Tem gente na Bíblia que escreveu um livro só. Ela já escreveu 3 já. Tá sinistro, hein? E ela vai explicar depois sobre os livros dela. E a gente vai falar sobre um pouco assim, o universo dos escritores de livros, leitores também, porque eu sou um leitor. E, pra começar, Taila, eu quero que você fale dos seus livros. Bom, ainda não tenho meus livros físicos, tá, gente? São online, numa plataforma de aplicativo, o Wattpad. É o futuro, né? É o Wattpad, e lá você se torna um escritor. Como eu sou uma escritora iniciante, você pode ler muitos livros e você pode aprender a escrever e desenvolver, né? Crescer naquela plataforma. E é lá que eu tô ainda, esperando em Deus o tempo de ter meus livros físicos vendidos aí pelo Brasil. Em breve. Em breve, em nome de Jesus, amém. Eu escrevi o primeiro livro, comecei em 2016, Autor de Propósitos, que também é um Caraca, pouco... já tem esse tempo todo, 2016? 2016. Olha, caraca, 5 anos. Você é doido. Já podia estar escrevendo mais, né? Eu não escrevi uma página ainda de trabalho. Não, mas porque tem escritores que escrevem, assim, em 1 ano, 2, 3 livros. Mas eu entendo. Eu demorei quase 1 ano pra escrever meu TCC. Foram 20 páginas, gente. Foi triste. É difícil você colocar no papel ou, né, no bloco de celular e tudo que você pensa e tal. Eu me acho muito ruim pra escrever assim. Quando eu escrevo sempre sai algo tosco. Às vezes você pode achar, mas às vezes não é. Tem que mostrar para as pessoas. E sobre o que você escreve? Vamos lá. Sobre o que foi o primeiro livro? Vamos devagar. Bom, o primeiro livro foi assim, gente, quem começou a me incentivar, já que eu lia muito quando eu era só leitora no Wattpad, foi o meu marido, né? O Thiago, que tá aqui, vocês conhecem muito bem. Ah, gente, um adendo, ela que é a produção, tá? Ela que é a mãozinha que pega a nossa água aqui. Ela que fica ali atrás hoje. Eu que fico brigando pra eles pararem de brincar, gente, eles brincam muito, mas é isso aí. Não, gente, não brinca não, a gente é muito sério. Imagina. Mas respondendo a pergunta do meu irmão, né, gente, que ele também é meu irmão, e eu
as pessoas começaram a me incentivar a escrever, porque eu lia muito. E através de tentar ajudar uma amiga que estava com um bloqueio criativo, né, com uma dificuldade de desenvolver a continuidade do livro dela, eu percebi que a minha mente criou algo muito rápido. E eu fiquei, poxa, será que realmente é isso que Deus tem pra mim? Será que é isso que Deus quer? Então eu orei, e na mesma noite que eu orei, o Deus me deu a história do primeiro livro, que é basicamente uma parte da história da minha vida, que foi a perca da minha mãe. E a personagem perde a mãe dela, só que em vez de ter Deus como centro da vida dela, ela tem a mãe dela como o mundo dela. Então o mundo dela acaba se dissolvendo, sabe? Tudo vai em ruínas através da perda da mãe dela. Então é basicamente disso. Se desenvolve um romance também e tal, né? Aquela ficção cristã que os adolescentes gostam de ler e tal. E essa é a primeira história do primeiro livro. Rapaz, deu até vontade de ler o livro agora. Nunca Sabe que a mãe dela é minha mãe também, sabia? Eu acho que eu sabia disso. É bom ler. Mas é isso, gente. E aí, temos essa primeira história. E eu gostaria de saber, tipo, qual foi o desfecho sobre essa sua amiga que estava com bloqueio criativo? Como é que findou essa história? Pra onde teve direcionamento? A dela, realmente, ela parou de escrever, ela não deu continuidade. Ela era escritora? Ela era uma escritora iniciante, né, gente? No Wattpad também. No Wattpad. No Wattpad, querendo ou não, são pessoas que estão se desenvolvendo, pessoas que realmente vão descobrir se realmente... Inclusive, a gente tá fazendo propaganda de graça aqui pro Wattpad. Né? Por favor, Wattpad, me patrocina. Patrocina nós. O podcast. Patrocina, por favor. Coloca um Wzinho aqui, ó. Né? Aquele Wzinho, a bola aí, a logo dele. Conversaremos depois, Wattpad. Queremos você aqui. Mas ela, apesar, gente, hoje em dia eu nem falo muito mais com ela. Que isso, coitada. Acontece muito nessas coisas assim, né, na nossa vida. Tem pessoas que chegam, que ficam, tem pessoas que vão, mas ela realmente parou de escrever. Eu acho que realmente não era o que ela tinha em mente pra ela. Como eu disse, né, pra gente começar, você não sabe se você vai prosseguir ou não. Muitas param e algumas continuam. E esse livro deu algum resultado? Qual foi o resultado que você viu para poder escrever mais livros? Voltou de propósito. Te incentivou a escrever outros livros? Na verdade, o Espírito Santo começou a me incomodar, porque eu comecei a escrever pensando em escrever um livro, né, de romance cristão. E conforme eu ia desenvolvendo, Deus me dava os capítulos, eu sempre trazia uma mensagem sobre algo em relação à Bíblia, a palavra de Deus. E aí eu lendo, eu escrevendo, né, Deus me mostrava, fala isso, fala aquilo. Aí eu falava, você tem que ler mais a Bíblia, né, um personagem falando pro outro, busca mais e tal. E Deus me cobrava isso na minha vida, principalmente. Foi através desse tempo, de 2016 para 2017, que eu cresci muito, até mesmo na busca da leitura da palavra, porque eu falava, eu não posso ser hipócrita de chegar e falar, poxa, busca Deus, leia a Bíblia, se eu não estava buscando, se eu não estava lendo. Então, através do livro, edificou muito a minha vida, e eu recebi muitas mensagens, muitos feedbacks, né, de muitas pessoas que passaram pela mesma situação da personagem, de perda da mãe, de se envolver com pessoas erradas, né? Porque tem toda aquela trama do livro, né? Leiam pra vocês descobrirem. E aí eu recebi muitas coisas. E através disso, eu falei, não, eu tenho que continuar. Se foi isso que Deus me deu, se está abençoando vidas, por que eu vou parar? E aí foi seguindo, dar continuidade. Tem um livro de devocionais, que é só devocionais, textos, né, que hoje em dia é muito comum no Instagram, nos posts da vida. É um livro só para devocionais. E o outro livro é o segundo, que é a continuidade do primeiro, que é sobre a história da irmã dela. Eita, história da irmã dela, história da minha irmã. Olha! Eita, queremos a irmã dela aqui. Queremos a minha outra irmã aqui. Roberta! Não cita o nome não, ela vai saber quando eu assistir esse negócio aí. Mas aí, e como é que você se desenvolve com isso? Porque, tipo, eu sou teu irmão, então eu sei que você tem filhos e filhos não é uma coisa fácil não. Meus sobrinhos são uma benção. E como é que desenvolve um livro sendo mãe de 2 e tendo que cuidar dos filhos, da casa, cuidar do marido, sendo a ajudadora do seu marido? E como é que você desenvolve esses livros? Porque essa vida não é muito fácil, não. Não é. E, tipo assim, além de não ser muito valorizada no Brasil, a vida de um escritor, né?
é muito complicado. Eu não sei como eu comecei a desenvolver, porque foi muito Espírito Santo de Deus mesmo. E foi realmente algo de Deus. Então eu falo que é um dom de Deus, porque eu tenho uma facilidade de escrever muito grande. Me expresso melhor escrevendo, apesar de achar que eu falo bem, né? A parte. Humildade é sempre. Brincadeiras à parte. Mas é muito difícil. E tem aquela questão do equilíbrio, porque teve uma época que eu me dedicava muito a isso e acabava esquecendo um pouco dos meus filhos. Isso não pode acontecer, irmãos. Você tem que saber equilibrar tudo na sua vida. Tanto a principal tem que ser a busca com Deus, mas a sua família tem que ser o seu principal ministério, o primeiro ministério, né? E eu aprendi muito durante esse percurso, porque eu tinha que me desdobrar em escrever, casa, marido, igreja e às vezes outras coisas domésticas dos afazeres. Então é muito complicado. Você tem que ter muita sabedoria, porque para você não abandonar uma coisa e focar totalmente em outra. Então, assim, é difícil. Tanto que, tipo, os meus livros, as postagens são regularmente, né? A gente vai postando conforme vai escrevendo. E tem acho que um mês e pouco que eu não posto capítulo e as pessoas me cobram. Né? Porque é muito tuas leitores vão estar assistindo isso daí, né? Me perdoem. Cobrem ela, tá, gente? Cobrem ela, podem cobrar. Vamos estar deixando... Talvez. A gente vai conversar se a gente vai divulgar. Inclusive, já que essas leitoras da vão estar vendo esse vídeo aí, vai estar com muita visualização. Porque você pode até falar os números aí dos seus livros aí. Porque é um negócio absurdo. Falar assim quais são os títulos, onde você pode buscar. Dá pra fazer download dos livros no WhatsApp? No Notepad? Download. Não, você lê online. Ou offline. Mas tem como você divulgar o link. Então... Vamos lá dar uma ajuda para nossa irmã. Colocar o link aí na descrição? Ter um livro físico nesse nosso Brasil. Em breve. Onde impostos são tudo. Livro, queremos você aqui. Vamos colocar ele aqui encostado aqui assim, de quina. E é isso. E agora fala pra aí, pô. Quero saber dos números. Cara, as minhas leitoras sabem que eu sou uma negação pra explicar e detalhar. 100k, não sei quanto, mas tem mais de 100 mil visualizações. Eu acho que chegou a 100 mil visualizações. O primeiro livro. O segundo, se eu não me engano, tá com 15k de visualizações pra 16 por aí. Só um pouquinho, né? Assim, só 15 mil pessoas chilenas. Então, assim, pra mim, e eu tô com mais de... Eu já cheguei à marca de 1.016 seguidores por aí. Caramba. No Wattpad, Se cada um me desse R$1, a oferta na igreja seria grande, irmão. Então, assim, tô crescendo devagarzinho. Eu sou uma escritora iniciante, gente. Devagar. Não, mas é muito bom saber, pô. 100 mil pessoas, cara. Exatamente. Demais. Vamos escrever um livro sobre como surgiu o podcast. A história do podcast. Pô, dá um livro. Dá um livro. Dá um livro. Sobre as dificuldades. Filho. Temos uma pergunta que eu queria fazer é: qual a sua inspiração? Sei que você falou um pouco da sua história, mas, tipo, pra escrever todo o capítulo, o que você fala? Poxa, vou escrever sobre isso daqui. Cara, é muito sobrenatural, porque todo mundo me pergunta isso, né? Como é que você escreve? De onde você tira ideias? Querendo ou não, quando você lê muito, você abre, a sua mente se abre. Isso que eu ouvi falar, que tipo, pra você ser um escritor, você tem que ler primeiro. Exatamente. Antes de você ser um escritor, você tem que ser um leitor. Um bom leitor. Você tem que aprender, você vai desenvolvendo a leitura, você vai criando uma paixão por aquilo. Mas sempre foi muito Deus ministrando no meu coração. Deus falando, ó... É muito pessoal. Do nada, né? sim, do nada as palavras vai surgindo assim, ó, e você tem que escrever pra não perder. É algo surreal, eu não sei descrever em palavras. Mas realmente, filmes, livros, às vezes até você olhando o tempo, você observando as pessoas na rua, você consegue ter a criatividade para desenvolver uma história. E capítulos, né? Muito da hora. Olha ela vê uma pessoa passando na rua, olha, vou escrever uma página do meu livro. Não, mas pensando aqui, o primeiro livro, vamos dizer que é inspirado em você, né? Seu alter ego. Segundo a irmã, né, do alter ego. E o terceiro, cadê meu livro? Tem que ter o livro dele. Não tem a ver com os meus irmãos, gente, pelo amor de Deus. Tem que ter um dos esposos também. Não, ó, a personagem principal, ela tem um pouco de mim, né, um pouco da rebeldia que eu tive na fase mais nova, né, e... Tem as qualidades, mas tem os defeitos também. Exatamente. A gente, se você parar pra observar as histórias de escritores iniciantes, ou até escritores famosos, eles sempre têm algo em particular deles que eles colocam no personagem. Eu coloquei, sei lá, o meu carisma e tal. O personagem, o Ethan, que é o
principal da personagem, né, o companheiro dela... É o par romântico. É o par romântico. Ele tem um pouco do meu marido. Assim, às vezes um pouquinho de ego e tal, uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali. Às vezes ser um pouco mais descontraído, tentar amenizar as coisas e tal. Tem um pouco dele disso, entendeu? Porque, querendo ou não, você traz pra sua história coisas da sua convivência. É por isso que eu falei que a partir do momento que eu comecei a escrever mais, eu desenvolvi mais a leitura da Bíblia. Entendi. E como é que você concilia essa parte de você escrever? Porque hoje em dia a gente sabe que os livros existem pessoas que preferem livros mais maiores de 18. Conteúdo adulto. Conteúdo adulto, exatamente isso aí. E como é que você faz para, mesmo porque nossos padrões, segundo a Bíblia, isso não nos convém. Como é que você faz para saber que você tem que escrever, permanecer escrevendo sobre o que Deus quer e não escrever algo sobre o que poderia te ajudar a ganhar mais seguidores, mais popularidade? Isso é realmente algo que acontece muito. Muitas escritoras começam, até próprias cristãs, começam escrevendo livros cristãos, mas depois elas acabam, eu não vou citar, claro, mas tem muitas escritoras que começaram numa linha e foram para outra, né? É o famoso, no Wattpad é o famoso hot, né? Que são cenas pesadas, cenas adultas e tal. E eu confesso que é preciso a gente realmente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque saber o que você tá fazendo, exatamente. Né? Como você disse no podcast há muito passado ali, né? Você saber quem Deus é e quem você é em Deus. Pô, se você tá escrevendo algo de acordo com a sua conduta, você não vai fugir daquilo. Entendeu? Eu confesso que no primeiro livro, eu ainda era um pouco inexperiente, ainda sou inexperiente. Confesso que algumas coisas, quando eu for revisar, eu vou mudar. Tem algumas cenas que tem, acho que é abraço demais, beijo demais. Mas eu tava começando, então não é nada além do que é permitido. Mas é assim, uma linha, sabe? Já no segundo, ainda tô escrevendo no segundo, tô me policiando mais. Porque muitas meninas novas leem o livro, então eu tenho que saber o que eu quero passar pra elas. Do mesmo jeito que Tiago, né, meu marido, né, que estava aqui no podcast, falando, né, que a gente tem que ser hoje em dia os influenciadores ganham e tal, você acaba influenciando as pessoas, tanto que muitas meninas me procuram para perguntar algumas coisas, então você tem que saber realmente quem você é e o que você vai falar para essas pessoas, e através dos livros você passa isso, quem você é, qual é a sua história, o que você quer passar, entendeu? Entendi. E uma coisa que eu penso muito sobre algo que nós estávamos discutindo ontem na escola bíblica, sobre a nossa profissão. E eu lembro uma vez que quando eu ainda fazíamos peças, que nós estávamos falando sobre o que nossa profissão, o que nós agregamos à nossa profissão com a nossa religião, o que nós fazemos com a nossa profissão para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Eu queria saber como é que você faz para fazer essa parte de cumprir o ID de Jesus nos seus livros. Como é que você faz para divulgar isso nos seus livros? E o que isso gera como resultado? Bom, como resultado eu não vou saber identificar completamente, porque isso aí é um particular de cada uma pessoa que lê. Mas eu tenho um feedback bom de meninas que falaram que através disso se firmaram mais com Deus, voltaram mais para os caminhos do Senhor, voltaram a orar, a buscar. E assim, é o que eu falei, quando você aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, você entende a seguir uma linha. E eu falei, no começo, quando eu comecei a escrever os livros, eu não via muitos livros com muitas pregações nos capítulos, muitos, assim, digamos, devocionais nos capítulos. E eu sempre senti a necessidade de colocar. Esse foi um diferencial que até atraiu muitas meninas, muitos escritores que eu tenho hoje, falam, nossa, eu gosto de você, eu gosto de ler seus livros, Thay, porque você sempre traz uma palavra de Deus. Sempre tem algo ali. Se eu não lembro de um capítulo que eu escrevi, talvez o primeiro ou o segundo, no primeiro livro, que não tem, assim, uma pregação em si, mas sempre tem uma mensagem, um foco, um personagem falando pro outro, um personagem aconselhando o outro, ou orando pelo outro, tem muitas orações e tal. Então, assim, de cara você vê o caminho que a gente quer seguir, entendeu? A base cristã. E isso traz uma responsabilidade, né? Porque você tá pregando e pelo que você tá falando, muitas das suas leitoras vêm comunicar. E falando de responsabilidade, uma das coisas que a Tayla além de escritora, ela também se identifica como uma aconselhadora, né?
Exatamente. Gente, o WhatsApp da Thalia é muito cheio de gente. Eu não converso, eu nem gosto de conversar no WhatsApp. O WhatsApp dela é só Jesus na causa. Mas o WhatsApp dela é sinistro. Porque, sei lá, eu acho que ela acaba se identificando muito com as leitoras dela e acaba ganhando amizade, né? Sim. E eu queria que você falasse daí um pouco sobre isso daí, como é que é. Aconselhadora. Dá pra ganhar dinheiro com isso? Não dá pra ganhar dinheiro, gente, não se iludam. E nem é esse o foco é você querer ajudar, né? É brincadeira, tá, pessoal? É brincadeira. É como a gente aprendeu e tá na palavra, né? Se você pode fazer o bem, você não faz, você tá pecando. Se alguma pessoa vai te perguntar, poxa, o que eu vou fazer? Sei lá, um exemplo. Um exemplo de algo que já aconteceu, Poxa, tá, eu sou da igreja Assembleia, mas na minha igreja Assembleia eu não posso usar esse tipo de roupa, não posso fazer isso, isso e isso. E isso tava me afetando, me entristecendo, eu acabei desistindo e tal. E a gente vai o quê? Buscar na palavra. Um conselheiro tem que ser o quê? Guiado por Deus e buscar na palavra. Eu não posso aconselhar a pessoa contra a palavra de Deus. Verdade. Entendeu? Eu não posso simplesmente... Isso é pra qualquer pessoa, gente. Não necessariamente ter um título. Não, eu sou um conselheiro, eu sou um ajudador. Qualquer pessoa que vai ajudar o seu amigo, o seu marido, o seu filho, vai instruir o seu filho no caminho, você tem que seguir a palavra de Deus. Se a gente é cristão, se a gente tem essa base, esse princípio, volta pra Escritura. Aí eu falei o quê, o princípio é o quê? Você obedecer os seus líderes. Você obedecer seu pai e sua mãe. O que seu pai e sua mãe te instruir? Qual é o caminho que eles querem que você siga? E assim, você não pode seguir a linha rebelde totalmente, vou me desviar aqui porque eu não concordo e tudo mais. Não. Chega com seu pastor, conversa, busca a direção do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o inimigo vai encontrando umas brechas para confundir a mente de muitas pessoas. E como foi pregado aqui hoje na nossa consagração, tudo é uma batalha espiritual. Tudo tem Não sei nem quem pregou isso daí. Não sei, né? Tudo tem gente que fala, né? Nossa, a pessoa é muito espiritualizada, tudo bota espiritual, mas realmente a gente vive uma batalha constante. E se a gente não souber usar as armas que a gente tem, a gente se perde. Entendeu? Exatamente. Interessante. Eu ia perguntar sobre a questão da literatura do livro, porque eu sou uma negação, tenho que fazer redações e, é necessário bastante estudo para você começar a escrever, né? Porque você tem que... Nossa, eu para colocar vírgula em palavras eu era negação. Agora que eu tô fazendo preparatório, que tô relembrando as regras que se aprende, Aí, paroxítono, comigo eu não sei. E você, depois que começou isso, entrou em algum... Teve que estudar. Então... No primeiro livro, gente, eu fui só de cabeça. Quando eu orei, que Deus me deu a história. Aí eu, faço a capa aí, amor. Meu marido fez a capa. E comecei a divulgar. Antigamente eu tinha mais grupos no WhatsApp, né? Meninas, eu vou escrever que não sei o quê. Eu já era leitora há algum tempo, então participava de grupos de outras escritoras. E aí eu, divulga aí e tal. E eu vou começar. E eu fui, metendo a cara. Se vocês lerem os primeiros capítulos do livro, tem misericórdia, gente, muito erro. Eu até falei pro meu pastor, não lê agora não, deixa eu consertar primeiro. Eu vou só acabar de escrever o segundo. E vou reescrever o primeiro, porque tem muito erro. E realmente tem essa necessidade de você estudar. Ele já leu ou ainda não? Eu acho que não. É isso, hein, pastor? Eu acho que não. Lê agora não, espera só mais um pouquinho. Não tem problema não, espera até agora, espera mais um pouco. Mas aí o que acontece? Depois, conforme eu vou escrevendo, eu fui buscando melhorar. A gente sempre quer progredir, né? Nunca regredir. Então, Deus enviou uma pessoa na minha vida. Obrigada, Nath. Ela é uma bênção. Hoje em dia, ela é minha beta. Então, a beta é aquela pessoa que lê o teu capítulo antes de você postar e te ajuda, isso aqui tá errado. Quem é? O nome dela é Natália. Natália, queremos você aqui. Poxa, ela mora em Brasília. Caramba. Dá pra vir de ônibus. Pega um avião, amiga, vem pra cá. Vem de Uber, tá baratinho. Então, assim, depois que eu fui aprendendo e tudo mais, no finalzinho, nos últimos capítulos do primeiro livro, ela começou a me ajudar. E ela me ajudou muito. Quem lê o primeiro livro e lê o segundo, vê uma grande mudança. Porque eu já tinha ela e ela me ajuda muito.
em questão de gramática, em questão de colocar os personagens, o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento do diálogo, coisas que não precisa colocar para não ficar uma leitura enfadonha. Pra pessoa começar a ler, não, tá descrevendo muito o cômodo, não quero mais ler não, sabe? Ela foi me ajudando nisso e hoje em dia eu tô bem melhor, aprendi muita coisa com ela e eu nunca quero perder você da minha vida, por favor. Olha, gente, ela não cobra nada, tá? Porque tem muitas betas que cobram, né? Tem muitas pessoas que trabalham com isso. Ela não cobra nada. Foi de Deus mesmo. Amizade verdadeira. Amizade verdadeira. Exatamente. Na Bíblia está escrito, não é bom que o homem ande só. Temos sempre ter alguém do nosso lado, porque se cair, ele vai levantar. Exatamente. E como a gente tá vendo pela história dela, ela nunca esteve sozinha, né? Porque ela começou como leitora, teve um marido que ajudou ela a escrever. E quando ela começou a escrever, logo Deus deu a provisão de uma amiga dela ajudar ela a continuar escrevendo de forma melhor ainda para ministrar a palavra através de seus livros e tal. E sobre... deixa eu bolar uma pergunta aqui. Como eu vou colocar essa pergunta para você? Eu já tenho a pergunta na mente. Posso fazer então faz enquanto eu formulo a minha. Eu queria saber essa questão... Tipo, uma coisa que eu tava pensando hoje, que eu tava falando hoje. Essa questão de como cristão, sobre a gente estar em lugares que muitas vezes a gente não tem tanto acesso. Me entendam vocês. Por exemplo, a gente como cristão, a gente produz muito pouca literatura, como ela fala. Claro, tem muita literatura cristã, muita coisa Sim. cristã. Mas em relação vou dizer, o mundo secular, é menor, música, pouca música e tal, a gente é minoria nessa questão. Aí eu queria perguntar com você que é uma produtora de conteúdo, porque livro é conteúdo, e ela produz esse conteúdo. Qual a importância da gente como cristão estar nesses ambientes? Porque se a gente não tiver nesse ambiente de, por exemplo, de um livro, por exemplo, do aplicativo Wattpad, você falou que tem 100 mil pessoas que leram o seu livro. Se não fosse você mostrando esse livro para 100 mil pessoas, outra pessoa secular iria mostrar para 100 mil pessoas e não ia exercer uma influência boa, exercer uma influência ruim. A mesma questão de música, tem muita gente procurando música para ouvir. Se a gente não tiver lá para apresentar uma música boa, algo bom, vai ter outras pessoas que vão falar. Entende? Então eu queria saber com você essa questão sobre a importância. Como é que você vê essa questão? Existe muita necessidade. Quando eu comecei a ler, eu lia muitos livros que não eram cristãos, livros até que tinham realmente conteúdo adulto, e depois eu vi que aquilo me fazia mal, eu achava que não era pecado e tudo mais, ler livro com cenas mais pesadas e tudo mais, e foi algo que Deus mudou em mim, porque realmente, é a mesma forma de você ver um filme pornográfico, é a mesma coisa de você ler um livro pornográfico, você está pecando da mesma forma, e Deus me mostrou que isso era errado e eu tirei isso da minha vida. Foram mais de 100 livros que eu lia, que tinham conteúdos assim, e eu vi que não me fazia bem. E é muito apelativo, né? Muito apelativo. Muito apelativo. Coisas que... Vem muito palavrão, vem muitas cenas pesadas. E querendo ou não, a gente acha assim, isso não interfere na minha vida, mas interfere sim, no seu subconsciente. A pessoa não tem noção daquilo, a pessoa não sabe. Às vezes ela acaba fazendo gestos, querendo trazer isso pra relação, ou até mesmo externando para outras pessoas algo que ela tá recebendo e ela não tem noção. É a mesma questão da influência. Exatamente. E tipo assim, a necessidade de ter livros bons, cristãos, com base na palavra, até mesmo na plataforma do Wattpad é muito grande. Igual a Amazon. A Amazon tem a parte lá de livros que são as pessoas... Eu não vou saber falar direito, eu nunca sei. Kindle, eu sempre falo Kindle. eu ainda não tô lá, por quê? Porque lá o meio cristão é muito pequeno. As pessoas que se crescem lá vendendo os livros são a maioria livros que têm as cenas de conteúdos mais pesados adultos. E assim, se você vê a visualização, 100 mil, você pode achar que é muito 100 mil no meu livro, mas tem pessoas que estão com 1 milhão, mais de 1 milhão, 500 milhões em livros que não são conteúdos que edificam. Se você, é a mesma coisa. Só vamos imaginar aqui um pouquinho. Imagina, você falou que já viu quanto mais ou menos de visualização no livro lá no Kindle? No Kindle? Quanto mais ou menos? Até no Wattpad mesmo, é mais de 1 milhão de visualizações. Então, imagina, mais de 1 milhão de pessoas vendo algo cristão. Vendo algo bom realmente, a influência que seria. Exatamente, talvez seja esse lugar aí que você está achando que não tem muito. Temos que arriscar, porque a palavra de Deus tem que ser pregada a toda a criatura. É porque a gente tem muito medo como igreja de falar, não, a gente não pode ir lá porque a gente vai trazer o mundo pra dentro da igreja.
Mas não, talvez a gente tenha que ir lá. Porque Jesus, as suas maiores pregações não foram dentro do templo. As maiores pregações eram no monte, era na rua, era no lugar onde as pessoas, a maioria estava. Uma das maiores pregações de Jesus foi no poço com uma mulher samaritana, para uma mulher só. E quem diria, qual o erudito, qual a pessoa que ia lá naquele poço na Samaria para falar para uma mulher samaritana? Então, se a gente não estiver lá, outras pessoas vão ir. Exatamente. Mas continua. É igual você falou sobre a música, você pensa também na questão dos filmes. Uhum. A quantidade de filmes cristãos bons são poucos, gente, essa é a verdade. Uhum. Agora, você vai ver filmes que não são tão bons, que muitos cristãos preferem ver filmes que não têm um conteúdo cristão. Por causa da qualidade Exatamente. mesmo, né? A qualidade. Que a gente vai muito o teor da mensagem. Né, fica... Exatamente. Poxa, olha só essa imagem. Olha esse conteúdo. E às vezes você vai ver e nem é tão cristão assim. Uhum. É como muitos livros no próprio Outpad fala que tem um conteúdo cristão, mas se perde no meio do caminho, entendeu? Então, tem essa necessidade muito grande da gente saber que, tipo, é a hora de eu chegar em certos lugares para mudar aquele lugar. Uhum. Não é questão de ego, é questão de você determinar a palavra de Deus na sua vida. Onde eu colocar a planta dos meus pés, ali será abençoado. Uhum. Entendeu? Eu vou abençoar aquele lugar. Agora é aquilo, você tem que estar edificado. Não adianta você querer ir para um lugar... Tem que saber muito o que você está fazendo, exatamente, né? Você tem que saber quem você é em Deus. Uhum. E agora eu formulei minha pergunta. Sobre... Você falou que no seu livro você sempre procura colocar numa devocional. E nós sabemos que existem outros livros que, tipo, falam também sobre a Bíblia. Só que nós devemos tomar cuidado sobre uma coisa que nós fazemos é reescrever o que está escrito. Porque se você reescrever algo de forma errada, você está mudando a Bíblia, você está perdendo aquele sentido. E eu queria saber se você já pensou sobre isso, tipo, você está reescrevendo algo que é sagrado, que foi revelado por Jesus, revelado por Deus, para toda a humanidade, e se você já pensou que talvez você tem que ter um nível um pouco mais de conhecimento, porque para não poder exatamente alterar esse meio, porque a Bíblia ela pode falar com você através de um versículo, mas você tem que ter um contexto. Então, queria saber como é que você age com relação a isso, essa mudança de tirar da Bíblia e colocar no seu livro, porque para escrever você tem que contextualizar, você tem que ter uma história por trás para inserir aquilo ali. E tem que também ter alguma coisa, como eu vou dizer, a parte da sua história, porque não adianta você escrever a história e do nada jogar um versículo sem desconexo do texto. Foi por isso que eu falei no começo que eu senti a necessidade de ler mais a Bíblia e buscar mais. Porque eu tenho um temor muito grande pela palavra e eu sei da grande responsabilidade. Que da mesma forma que é uma grande responsabilidade para um pregador vir na frente de um púlpito na igreja e pregar e trazer a palavra de Deus, eu tenho a mesma responsabilidade quando eu escrevo sobre algo que é importante, que pode mudar vidas e que é a palavra de Deus. Entendeu? Quando a gente... eu vou falar que Deus ama aqui, tá ótimo de qualquer jeito, porque isso aqui todo mundo sabe de cor, blá, 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 né? Qualquer pessoa na rua com confetinho, Jesus te ama. Não é assim, não é dessa forma. É preciso buscar. Eu tenho muito temor a isso, tanto que eu sempre perguntava a alguém, olha isso aqui pra mim, vê o que você achou. Não, tá bom, você não acha que tá fugindo muito, não. E eu sempre orando, Senhor, os meus capítulos têm que ser dirigidos por Ti. Eu sempre orava antes de escrever. E quando eu não orava, eu começava a escrever sem orar, eu comecei a me policiar. Falei, não, tá errado. Eu tenho que sempre botar o Espírito Santo na frente. Não é eu, é ele. Por isso que quando as pessoas me elogiam muito, nossa, Thay, você é muito usada por Deus, você é uma conselheira, isso e aquilo, outro. Eu fico, Senhor, não deixa o pai crescer no meu coração, não, porque isso é mérito teu, não é mérito meu. Entendeu? Então vem o temor antes. Eu acho que o principal é a gente ter temor pela palavra. A gente saber o peso que aquilo tem. Aí a gente vai se policiar e buscar melhorar o nosso conteúdo. Entendi. Falei bonito, pode falar, gente. Então, estão vendo, né? Pessoas que procuram, estão querendo, nossa, ela escreve, eu posso escrever? Pode escrever. Porém, lembre dessa perspectiva, né? Lembre esse controverso que você tem que buscar mais a palavra, porque você está usando a palavra do Senhor e tal, fora a Bíblia, então você tem que
manter o mesmo contexto, tem que estar alinhado com a palavra do Senhor. Não é só pegar a Bíblia dele, porque existem muitos versículos que nós falamos que nem estão na Bíblia, estão errados. Tipo, você falar, por exemplo, tinha a versão de Jesus, Jesus ia tomar sobre ele a nossa cruz, sobre uma coisa. Eu falo, gente, não tem sentido. É um versículo que eu ouvia falar há uns anos atrás, que agora, graças a Deus, desapareceu. Eu não ouço mais que Jesus ia pegar a nossa cruz, ia tirar o nosso fardo. Eu falo, gente, isso daí tá na Bíblia. É uma coisa meio errada aí. A Bíblia é uma coisa meio desconexa do texto. Então tem que estar ligado nisso, tem que buscar de verdade, porque é algo que pode mexer com. Mexe com o mundo espiritual também. Assim como tudo que você faz que vai fazer com relação à palavra de Deus. E a gente tem um pouco mais de tempo, gente, e eu queria saber. Sobre essa questão de, pra você escrever, você tem que estudar muito, né? Você estuda bastante, porque pra você escrever com a Bíblia, a gente espera que você estude pelo menos um pouco, né, Thay? E eu queria saber qual é o seu foco, como é que você estuda, sua rotina. Fala aí pra nós. Bom, eu confesso que eu tô um pouco descansada, confesso. Eu tenho me dedicado mais nos estudos da EBD Kids com os pequenos. Porque além de tudo, ela também é professora, gente. Pra variar um pouco. Não exagero, né? Calma. Porque eu senti a necessidade de dar um conteúdo um pouco mais, digamos assim, maduro para os pequenos, né? Que são de 11, 12, 13 anos. Porque a gente vê que os pequenininhos é sempre assim, Arca de Noé, Davi e tudo mais. E às vezes até a história de Paulo, que é mais assim, nossa realidade, né? Para os pequenos, eles às vezes nunca ouviram falar de Paulo. Quem foi Paulo, sabe? Não, a gente conhece a história aqui de Davi, que derrotou Golias e tal. Então, através disso, eu tenho me dedicado mais, porque eu vi essa necessidade nos pequenos. Então, assim, eu confesso que eu gosto de ler várias versões. Meu marido fala que, não sei pra que tudo isso? Tudo é a mesma coisa. E eu gosto muito de escrever, lendo e escrevendo que eu tô aprendendo. Eu acho que quando você escreve, você aprende melhor. Você desenvolve melhor na sua mente, porque você vai escrevendo e você vai formulando aquilo. Então eu gosto muito. Eu gosto de olhar em dicionários, eu gosto de olhar, até eu tenho pegado a maneira até de olhar no original, porque a gente tem que saber realmente aquilo que a gente está aprendendo, entendeu? E por causa da vida de muita coisa na igreja, a escola com as crianças e tudo mais, por isso que eu falei que é preciso ter um equilíbrio, porque senão, ou você se dedica muito ao estudo e esquece a sua família, ou você se dedica muito à sua família e esquece o estudo. E a leitura da palavra tem que ser uma coisa constante. Então eu gosto muito de estudar, de buscar, me aprofundar. Eu acho que é isso que todo cristão precisa almejar, né? Você realmente buscar todas as versões, o que está de diferente, o que eu preciso mais aprender. E no dicionário, pesquisar o significado, eu gosto muito. Isso é muito da hora. E é importante a gente estudar, porque a gente vê muito cristão por aí que não estuda, que não lê a palavra, não pega pra examinar mesmo. Porque mesmo que a gente não tenha um livro pra escrever, igual a Tayla, a gente precisa estudar, a gente precisa ler. E é importante frisar essa questão, porque se a gente não lê, é igual o Miro tava falando, a gente cita o Miro em todo podcast, gente. É igual o Miro tava falando, a gente vai ser... Não é o Miro que diz isso porque a palavra de Deus diz isso. Porque a gente vai ser levado por qualquer evento de doutrina. Então qualquer coisa que vier alguém e a gente achar legal isso que ele vai falar, a gente vai acreditar nisso. E a gente não vai ser igual os cristãos bereanos, para você que não sabe, era uma igreja primitiva, e esses irmãos, em tudo que Paulo ia lá e dizia, eles contestavam, eles liam na palavra essa questão. Então é importante a gente estudar, a gente procurar saber o que estava escrito no original, o que está escrito na palavra, ler e engolir dessa palavra. Porque é isso que nos edifica, é isso que nos constrói. É a questão da edificação. Edificar o corpo. Exatamente. E ter pessoas que têm essa coragem de arriscar em novos meios é essencial, gente, porque muitas das vezes o cristão, as pessoas ficam presas dentro da igreja, que tipo, vamos tá imitando o mundo. Não, nós temos que usar nossas ferramentas para anunciar a palavra. O podcast foi um meio que nós achamos
para espalhar mais a palavra. Então nós precisamos ter pessoas que você sente que tem o dom de escrever, quer escrever, escreve, tem o dom do Espírito, você pode escrever, vai além, tipo, saia dessas 4 paredes. Se você músico também, onde qualquer espaço que tem, o cristão tem que prevalecer, ele tem que brilhar. O nosso sistema ele é muito limitador, né? Exatamente. Porque a gente quase não vê na igreja falando sobre isso. Por exemplo, eu nunca vi na igreja falando sobre essa questão de você pode escrever um livro. Exatamente. Pode ajudar muita gente. Até mesmo de compor músicas. Uhum. Exatamente. Você pode Nós temos essa coisa na nossa cabeça, né? A pessoa fez a música, a pessoa é famosa, ela já é cantora. Deixa que ela escreve música. Não, ela faz isso. você tá seguindo o Senhor, você tem o direito de escrever, você faz um curso de música e vai escrever, pede direcionamento do Espírito e vai lá, escreve uma letra, compõe, demora, às vezes você vai falhar, ora a Deus e continua, porque não é só porque não é falado que significa que seja proibido. Nós devemos ganhar espaço, devemos ganhar, e através disso... A gente tem que brilhar onde está escuro, né? Exatamente, temos que brilhar, temos que fazer a diferença. Porque somos sal da terra e luz do mundo. Eu acho que a maior questão é o medo, né? Insegurança. As pessoas se dizem, eu não sou capaz. Porque logo no primeiro, assim, de cara, quando todo mundo falou pra mim, não, vai lá, você consegue. Meu marido mesmo, você tem capacidade pra isso, que não sei o quê. Vai lá, cara, tenta. Se não der certo, tudo bem, não deu. Mas tem que tentar. E as pessoas têm muito medo e muita insegurança. Mas a gente aprende na palavra que o Espírito Santo nos capacita. Entendeu? A capacitação vem do Espírito Santo de Deus. É um dom, pode ser um dom natural, como pode ser um dom espiritual. E aquilo, eu amo escrever. E depois que eu comecei a escrever, eu vi que eu sempre amei escrever. Apesar de na fase turbulenta da minha vida, né, mais adolescente, ter errado muito, quando eu me lembro. Você fala isso como se fosse uma velha, né? Não, gente, eu não sou velha, eu tenho cara de não. Só tenho 23 anos. Mas, né, eu tenho uma história. Só Jesus na causa. E hoje um dia a gente faz um podcast pra você contar a sua história. Porque... Até me perdi o que eu tava falando. Porque assim, eu lembro que eu depois que eu comecei a escrever, eu lembro que eu fazia muitas cartinhas pra amigas na escola. E aquelas cartas, muita gente, né? Hoje em dia você não vê muita carta. Mas quem estiver me ouvindo ou me vendo vai falar, nossa, é verdade. Aqueles textões de parabéns, aqueles textos assim, tal, aquela coisa de antigamente. Facebook antigamente tinha muito mais. Hoje em dia você não vê muito. No Facebook, eu fico rindo. Na cara do textão. Antigamente era muito mais comum. Hoje em dia a pessoa não vê muito. Então eu vi que eu sempre amei escrever. Eu falei, realmente, foi um dom que veio de Deus. Às vezes você tem algo que você gosta de fazer, você acha não. Às vezes tem gente que, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante é filme. Meu sonho um dia era fazer um filme, porque eu gosto. E por que eu não posso? Você tem capacitação para isso. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo pode me capacitar. E por que Deus não pode usar isso pra salvar muita gente? Edificar. Então, você que gosta de música, você pode escrever a sua música. Você que, por exemplo, você gosta de atuar, você pode fazer um teatro. Tantas coisas. Você pode até... Não sei, você que gosta de desenhar, você pode fazer um desenho pra Deus. Tem tantas coisas que a gente pode fazer e a gente tá com medo, a gente acha que é do diabo, não. Acho que hoje em dia também tem muito essa questão da baixa autoestima, né? Não, eu não sou capaz, eu não posso. Gente, você pode tudo. Porque você Deus pode capacitou. Todas as coisas naquele que te fortalece, entendeu? Claro que você não vai, né, gente? A gente tá falando de coisas espirituais. Coisas que vão te edificar, coisas que você gosta de fazer, que vai ser um bem, vai ser um bom bem pra você e para as pessoas ao seu redor. Se você gosta de ler, de compor, de atuar, tudo é possível, gente. É só você buscar. É como eles falaram. É preciso estudar? Mas não se prende não, eu preciso fazer um curso caro. Não, só vai. No percurso, Deus vai te dando instrumentos e ferramentas para sua aperfeiçoação, entendeu? É uma coisa que, agora, já concluindo, uma coisa que eu gosto bastante, que está na Bíblia, é que Deus, ele nunca chamou alguém para uma obra grande e alguém que estava parado. Deus sempre chamou alguém que estava fazendo alguma coisa. Por exemplo, Gideão. Gideão, quando ele foi chamado, ele não estava sentado em cima de uma pedra olhando para o céu, esperando a salvação de Israel. Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava fazendo alguma coisa. Davi, quando foi chamado, o Samuel teve que mandar alguém chamar ele porque ele estava apacentando as ovelhas. Ele não estava parado esperando alguém aparecer e ungir ele.
Não, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Então, pra gente ser usado por Deus, pra gente ser chamado, pra Deus contar com a gente pra uma grande obra, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Então, é essa questão do começar. A gente tem que começar a fazer. Quando, por exemplo, Pedro foi andar sobre as águas. Para Pedro andar sobre as águas, ele não esperou Jesus ir lá, pegar na mãozinha de Pedro. Vem, Pedro, que eu vou andar com você sobre as águas. Não. Ele falou, mestre, eu posso andar com você sobre as águas? Jesus falou, sim, pode. E ele foi. Então, se ele não tivesse ido, se ele tivesse esperado ficar no barco, ele nunca teria andado sobre as águas. Então é isso. Se você acredita que Deus tem algo para você, comece a fazer. O nosso podcast é um grande exemplo disso. Exatamente. A gente começou a fazer. A gente tem que sair do nosso comodismo. E já finalizando, porque já deu um tempinho aí de podcast, eu vou pedir para que cada um dessa mesa fale as suas palavras finais. Eu já comecei. E vai lá, Taia, fala, você que é convidada. Obrigada por ter me convidado. Gente, tantos convidados que vocês têm, que vocês têm recursos infinitos. Basta abrir os olhos, vocês vão ver. E obrigada, espero que tenha edificado a vida de vocês, que isso tenha motivado vocês a desenvolver talentos que Deus gerou dentro de vocês. Foi Deus que concedeu. Saia do casulo, sabe? Se deixa florescer, se deixa ser usado por Deus, vai adiante, não tenha medo não. Segura na mão de Deus e vai. Só isso. Leitoras da Tayla, se inscrevam nesse canal. Por favor. Vão lá. Compartilhem. Dê uma curtida. E é isso, minha galera. Esse é o nosso podcast. Estamos finalizando mais um. E eu não sei como é que bom, foi muito legal. Eu sou novato nessas coisas. Pra fazer? Como é que faz mesmo? Foi muito bom. Deu like. De 10 eu apareci 2. Não, gente, ó, eu sou convidada, mas eu também sou da produção. Então, ó, nossos cultos. É isso mesmo, domingo, eu tava esquecendo disso. 6:30 da noite, nosso culto de louvor e adoração. Mais cedo no domingo, tem oração matutina, 8 horas da manhã, 9:30 é BD Kids. Na segunda-feira tem a nossa escola bíblica. famosa escola bíblica, segunda a gente fala tanto, todo podcast a gente fala da escola bíblica. Vocês têm que amar a escola bíblica como a gente ama, gente, porque vocês vão ver como é bom. Terça-feira de manhã, 9 horas, consagração. Quinta-noite, 7:30, culto da palavra revelada. É um nome que a gente gosta de falar, né? E então venha ser edificado. Isso, venha. Se você não pode vir, acompanhe com a gente. A gente tá aqui no Mutirão Urbano. Isso aí. Número 7, em São Vicente, Parque São Vicente, da cidade de Belfort Roxo, nossa cidade luxuosa, Belfort Roxo. Cidade linda. No estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no planeta Terra, na Via Láctea. Deixe seu like, gente. Deixe seu like, curte. Compartilha esse vídeo, você que está se inscrevendo. Ativa esse sino aí pra você receber o próximo podcast. Aí, vai no Notepad e... Vai no Notepad. Aqui na descrição vai estar o Facebook da igreja, o Instagram da igreja, quem sabe o link do livro da Tayla, algumas considerações aí, lê a descrição, deixa um comentário, vou convidar você para deixar um comentário, fala aí a sua experiência com leitura, a sua experiência com essas coisas sobre fazer conteúdo cristão em lugares que a gente não está muito presente, deixa seu comentário, não sabe se deixar um comentário, pelo menos um amei, curti, foi muito legal, é isso aí. Mais alguma coisa? Não. Então, é isso aí, pessoal. Como o Thiago diz, fiquem com Deus e, como eu digo, nébias. Valeu!